Oi, amigas! Esse é mais um vídeo para o meu canal e hoje vamos de Arrume-se Comigo, enquanto a gente vai conversando sobre algumas coisinhas que eu tive que aprender na vida adulta. Como vocês podem ver, eu estou de trança, porque eu durmo todas as noites de trança, já tomei banho, mas não lavei meu cabelo, porque eu lavo meu cabelo dia sim, dia não. Só que ontem foi o dia de usar o meu shampoo anti-caspa, que deixa o meu cabelo duro. Duro. No dia que eu lavo com L'Oreal, o cabelo fica lindo. Mas no dia que eu lavo com anti-caspas, que é necessário porque essa água de cocário me dá muita caspa, ele amanhece assim no outro dia. Mas nada que um óleozinho dê jeito, né, gente? Vamos aqui se ajeitar pra mim no mercado, porque esse é o rolê mais badalado que eu tenho na semana, sendo mãe de 2 crianças. Gente, eu estou aqui me ajeitando pra ir no mercado. Bem básica, porque o rolê é aqui do lado de casa, né, gente? Mas também eu não vou sair com aquela cara de acabada. Se eu tenho uma oportunidade pra me ajeitar, eu vou dar uma ajeitadinha na minha cara, né? Porque meu rosto já vive inchado de cansaço, porque de noite eu não durmo. Olha o tamanho dessas olheiras. Pra iniciar o assunto, os meus pais são separados. A minha mãe trabalhava o dia todo, meu pai também. E quem cuidava de mim dentro de casa sempre foi a minha irmã. Ela via aquela necessidade de praticamente não, ela dava comida na minha boca, tá grande, de dar comida na minha boca, fazer tudo pra mim, porque ela ficava com medo de eu sentir muita falta dos meus pais e acabar se tornando uma criança depressiva. Então acabou que minha irmã me mimou muito. Então, como vocês podem ver, grande parte do meu mimo, pra ter uma percepção que a vida poderia ser muito fácil pra mim, foi da minha irmã. E a outra parte foi dos meus pais. Primeira coisa é passar isso aqui, gente. Isso aqui é um tônico. Esse tônico é bonitinho. Eu vi umas blogueiras... O gosto dele é horrível. Umas blogueiras passando. Aí eu quis comprar, né? Aí eu comprei. Eu realmente gostei. Ele é muito bom pra preparação de pele. Ele ajuda a segurar a maquiagem. Era os anos 2000 e, como eu disse, meus pais eram separados. A minha mãe, ela trabalhava a semana toda. Tinha um dia de folga só, que eu acho que era na terça-feira. E o meu pai geralmente folgava nos finais de semana. Mas eu via meu pai todos os dias. Eu não posso falar assim, meus pais eram separados e eu sentia muita falta do meu pai. Porque não é verdade, eu não sentia falta do meu pai, porque o meu pai todo dia ia lá em casa. No final de semana, meu pai tava junto com a gente. Ele ia lá pra casa. Ou ele me levava no shopping, ele levava muitas vezes. Num mês, eu acho que uns 2 finais de semana a gente ia no shopping ou ia na praça pra me andar de bicicleta, pra tomar sorvete. Sempre me levava nas lojas americanas ou em qualquer outra loja de brinquedo pra comprar brinquedo. Eu tenho uma coleção de Barbie que minha mãe guarda até hoje, que o meu pai sempre deixava eu comprar a Barbie que eu queria. Então, eu tinha muita Barbie, muita boneca, eu tinha muito brinquedo. E eu tinha celular com 6 anos de idade, já tinha acesso a dinheiro, eu comprava o que eu queria. Os pais nunca colocaram em meta, tipo assim, olha, se você quer mesmo esse brinquedo que você está me pedindo, você tem que ser uma boa garota na escola, você tem que tirar boas notas, você tem que ser uma pessoa excelente, assim, o que nunca botou meta nenhuma. Era tipo assim, você quer isso? Espera que a gente vai se organizar e vai te dar. Em 2 meses eles me davam. Então, eu comecei a crescer com aquela percepção que a vida ia ser fácil pra mim. Eu não contava que a vida, pra mim, não ia ser fácil, porque eu não era especial. Na minha cabeça, eu era especial, porque os meus pais me davam tudo que eu queria. A minha irmã, ela fazia tudo que eu queria. Eu nunca estava errada. Nunca estava errada pra minha irmã. Ninguém podia brigar comigo, ninguém podia fazer nada. Eu nunca estava errada, eu sempre estava certa. Meus pais nunca nem conseguiram me colocar de castigo. Nunca me colocavam de castigo, eu nunca apanhei. Sou uma criança que nunca apanhou, gente. Nunca levei uma porrada dos meus pais, porque minha irmã não aceitava que batesse em mim. E nem que fizesse nada. Então, pra minha irmã, eu sempre estava certa. Ação. Como felicidade de pobre dura pouco, eu tive que crescer. Ainda achei que com 18 anos, eu ia arrumar um trabalho, eu ia tirar uma carteira de motorista, eu ia comprar um carro, e aí eu ia juntar um dinheiro que até os meus 24 anos, na minha cabeça, eu ia comprar um terreno e ia construir uma casa pra mim. Pra minha surpresa, apenas a minha surpresa, aos 18 anos, eu procurei emprego. Mas, gente, eu entreguei currículo. Eu entreguei muito currículo. Eu fui em mais de 10 entrevistas de emprego e eu não consegui nenhum emprego. Depois de tanto tentar, no segundo mês que eu tava tentando,
finalmente eu consegui um emprego de carteira assinada, de caixa. Gente do céu, tudo que acontece de errado no ambiente de trabalho, a culpa as pessoas levam pra caixa. Eu comecei a juntar dinheiro logo que eu comecei a trabalhar. Eu pegava e juntava, juntei muito dinheirinho, eu lembro até hoje, consegui juntar dinheiro. E aí aconteceu umas coisas, eu tive que gastar aquele dinheiro. Então eu consegui juntar dinheiro de novo, porque o primeiro dinheiro que eu tinha juntado, eu tive que gastar com algumas coisas. E aí, quando eu consegui finalmente juntar um dinheirinho, que eu achei que eu ia tirar minha carteira de motorista, que eu ia finalmente conseguir fazer um curso e tudo mais, eu engravidei aos 19 anos. Sim, gente, eu engravidei na adolescência. Vocês têm noção que eu engravidei na adolescência? Tô zoando, gente. Engravidar na adolescência é uma coisa séria. Mas eu me sentia ainda uma adolescente aos 19 anos. Não vou mentir, eu não sentia que eu já era uma adulta. Mas a partir daquele momento, eu comecei a ter que aprender a lidar com as minhas emoções. Então, meu mundo começou a desmoronar quando eu estava grávida aos 19 anos. Porque eu simplesmente não podia, quando eu me estressasse, as pessoas atentam, uma pessoa grávida, elas atentam. Tive que aprender a lidar com as minhas emoções, porque eu tinha que arcar com as consequências das minhas escolhas. Eu engravidei e eu não podia simplesmente virar as costas e ir embora do trabalho. Então, na vida adulta, eu tive que aprender não a ficar calada, baixar a cabeça e ficar calada, porque isso aí eu nunca fiquei, não. Mas tive que aprender a lidar com as minhas emoções pra mim se segurar ali naquele emprego. Gente, vocês acreditam que aos 16 anos foi quando eu aprendi a fazer arroz? Que eu aprendi a fazer arroz com o Matheus, porque eu não sabia fazer arroz. Sim, gente, eu não sabia fazer um arroz, não sabia fritar um ovo, eu não sabia fazer praticamente nada. E eu só fui aprender a cozinhar feijão aos meus 19, aos meus 20 anos. Aos meus 20 anos, eu aprendi finalmente a cozinhar feijão. Acontece, a minha irmã, ela sempre fez comida pra mim. E quando eu fui trabalhar, não mudou, minha irmã ainda continuava cozinhando. Minha mãe não cozinhava muito não, porque ela não gosta de cozinhar, mas ela ainda fazia comida também nas folgas dela, de vez em quando. Mas a minha irmã que sempre fez comida pra mim, preparava minhas marmitas até velha pra mim pro trabalho. Só que depois que eu fui morar sozinha, eu tive que aprender a fazer feijão, a fritar uma carne, a fritar um ovo direito, a fazer um monte de coisa que eu não sabia fazer. Eu ainda faço aquela maquiagem bem antiga, gente. Ainda faço bem antiga, porque o tempo não passa pra mim, não. Demorei pra aprender a acertar um feijão. E eu lembro até hoje que eu também demorei muito pra aprender a fazer um arroz que não papasse. Demorei bastante, tipo assim, foi bastantes meses treinando. Outra coisa, quando eu saía junto com o Matheus, quem cortava a carne pra mim era o Matheus. Porque eu nunca cortei uma carne até os meus 17 anos. 16 anos, eu não cortei uma carne, porque quem cortava era a minha irmã, minha mãe, meu pai. Eles sempre botavam tudo num prato pra mim. Eu acho que eu não fazia nem um prato de comida pra mim. Eu não tinha muita autonomia pra fazer as coisas. E aí, o Matheus, ele ficava, tipo assim, você tem que aprender a cortar uma carne. Isso não existe e tal, uma pessoa da sua idade não saber cortar uma carne. Só que daí, pra ele não se estressar, quando a gente saía pros lugares pra almoçar ou pra jantar, ele ia lá e cortava carne pra mim, cortava tudo, cortava pizza, tudo bonitinho, porque eu não sabia usar a faca, gente, não sabia. Pra mim, a faca era só pra colocar o arroz e o feijão assim no garfo e comer com educação. Eu não sabia cortar as coisas. É vergonhoso? É vergonhoso. Vocês podem ver, só pra tirar um pouquinho da olheira, porque eu vou aqui perto de casa. Eu geralmente não me ajeito não pra ir no mercado, mas eu falei assim, eu vou gravar um videozinho, aí eu vou dar uma ajeitadinha assim, sabe? Enquanto eu falo, porque aí eu vou me soltando mais, já que eu tô ainda pegando o jeito de gravar aqui pra vocês no YouTube. Uma coisa que eu tô aprendendo até hoje, gente, vou mostrar pra vocês, esse pó aqui da Huda Beauty. Aqui. Não dá pra ver a tampa, mas da Huda Beauty, ele é muito bom. Ele deixa tão sequinho assim, sabe? E sem ficar craquelando. Antes eu não usava esses pó solto, eu usava pó... aquele pó compacto. E sempre craquelava. Aí agora eu uso o pó solto e ele não craquera. A gente não vai passar base não, tá? Vou passar só o corretivo mesmo, um blushzinho e um rímelzinho e ajeitar a sobrancelha. Só isso. Outra coisa que eu tive que aprender a lidar foi com o tempo. Eu ainda tô aprendendo a lidar com o tempo. Eu sou uma pessoa que sempre teve as coisas praticamente na hora que queria. Então, o tempo foi uma coisa que até hoje eu não consegui
aprender a 100% a lidar. Eu tenho muitas crises de ansiedade por causa do tempo, porque as coisas na vida adulta não dependem só da gente, não depende da minha mãe, do meu pai, da minha irmã para acontecer. Não, depende de vários fatores e muitas coisas demoram um tempo do cacete para acontecer. E isso me dá muita ansiedade, até hoje me dá muita ansiedade, eu ainda estou aprendendo e trabalhando nisso. E foi muito difícil e foi decepcionante entender porque as coisas não acontecem no tempo que eu quero. Críticas. Gente, eu tava pensando assim, eu vou falar para as pessoas que eu já aprendi a lidar com críticas, eu vou estar mentindo. Eu não aprendi a lidar com críticas, mas eu lido melhor do que eu lidava antes. Antes, eu não sabia lidar com as críticas, além de eu ficar extremamente agressiva e com raiva das pessoas e com vontade de xingar as pessoas, muitas vezes eu xingava. Hoje em dia, eu não faço isso. Eu faço assim, se a pessoa me critica, eu fico com raiva. Só que eu guardo pra mim e deixo pra lá. E eu geralmente esqueço. Não fico mais com aquilo na minha cabeça o tempo todo pensando por que essa pessoa me criticou, isso eu quero, sei lá. Não, eu não fico pensando nessas coisas, gente. Eu simplesmente deixo pra lá. Antigamente a crítica me consumia. Desculpa, eu vou ter balançado aqui. Antigamente as críticas me consumiam tanto a ponto de eu não conseguir dormir de noite, porque eu ficava a noite todinha pensando o porquê que essa pessoa me criticou, sabe? Eu ficava perturbada com a situação. Hoje em dia eu aprendi a lidar melhor com as críticas. Coisa que eu aprendi já cedo, sabe, gente? Eu podia ter botado isso lá no início do vídeo, mas vou colocar agora porque eu me lembrei. Que eu não sabia quando era criança, era que eu queria que as pessoas gostassem de mim. Eu queria que as pessoas gostassem de mim, todos gostassem de mim. E assim era. E quando era criança, eu tinha umas inimizades de outras crianças e tal. E de algumas pessoas também adultas, que eu pegava ranço da cara das pessoas. Mas eu insistia, porque era muito na cara que aquela pessoa não gostava de mim, nem aquelas crianças. E na vida adulta, eu tive que aprender que nem sempre tá na cara que aquela pessoa não gosta de você, sabe? Muitas das vezes, aquela pessoa parece gostar de você, mas é o sabor gosta de você, porque ela não gosta de você. E eu comecei a ter que aprender a lidar com os sinais. Porque eu achava que aquelas pessoas de morde, assopra, elas só eram desse jeito. Não era nada pessoal. E às vezes é pessoal, sim. E eu tive que aprender a lidar, que eu não vou ser a querida sempre, que as pessoas podem não gostar de mim, podem não me suportar, assim como eu posso não suportar as pessoas. Eu tive que aprender também a lidar sozinha com as coisas, sabe? A viver praticamente sozinha, porque depois que eu vim morar aqui fora, eu não tenho mais a minha mãe pra me correr, eu não tenho mais minha irmã, meu pai já faleceu, então eu só tenho o Matheus, e muitas vezes ele não pode me ajudar nas coisas, e eu tenho que ficar igual a maluca quebrando cabeça pra saber como é que eu vou fazer tal coisa, como é que eu vou resolver tal problema. E eu tive que simplesmente aprender a não correr sempre pra minha mãe e pra minha irmã. Então, gente, também tive que aprender uma coisa que tem gente que não aprende nunca, nunca. Que eu não sou a protagonista e que tá tudo bem, que eu tenho que me resguardar na minha insignificância, porque muitas das vezes as pessoas nem lembram que eu existo. E eu tenho que parar de achar que tudo é pessoal, que é aquela pessoa, sabe, que importa de alguma coisa, que não importa, que eu não sou a protagonista e que tá tudo bem. Porque quando você é rodeado, talvez assim, de muito amor e você tem poucas frustrações na sua infância, porque você tem que se frustrar na vida. Hoje em dia eu sei que tem que se frustrar. Eu falando isso e criando meus filhos se frustrando um pouco, mas enfim. Você tem que se frustrar na vida, porque se você não se frustrar, você vai achar sempre que é tudo sobre você. Tem gente que se frustra muito e continua achando que tudo é sobre você. E não é sobre você, nem sempre é sobre você, e tá tudo bem. Tem gente que nem lembra da sua existência e você fica aí lembrando das pessoas. Eu aprendi que nem tudo é sobre mim, que eu não sou tão importante assim, e que eu sou, sim, mais uma pessoa nesse mundo com a minha insignificância. Eu vi alguém falando, né, que toda criança mimada é um adulto frustrado, né, fracassado, né. E não é verdade, gente. Porque a vida tá sempre em movimento e todo mundo tá aí pra aprender, entendeu? E tá certo. A gente se frustra na vida e a gente vai aprendendo. Tem muita gente que não foi mimada e mesmo assim continua sendo um adulto fracassado. E eu não digo fracassado de dinheiro financeiramente, nem nada disso. Mas como pessoa, né?
Uma pessoa que ninguém quer perto, uma pessoa insuportável, uma pessoa, sabe, que não evolui nunca. Olha só meu cabelo, gente. Vou soltar aqui, tirar a trança e mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, meu Deus. Só o barulho dele. Ai, meu Deus. Cabelo ondulado é assim. Um dia ele tá de um jeito, no outro dia ele tá de outro. Aí eu prefiro fazer trança, porque senão ele acorda sem forma nenhuma. A franja que tá um cocôzito. Ó. Isso não tá ruim não, né? Tem nada que não possa melhorar nessa vida. Ó. O meu óleo acabou. E ainda bem que eu coloco sempre um óleozinho assim dentro desse potinho. Eu sempre lavo esse potinho quando acaba e coloco mais óleo pra quando eu for sair eu usar e não precisar levar o meu negócio de óleo, né? O óleo tá pra chegar hoje, que eu não vivo sem óleo. Eu passo óleo todo dia no cabelo, várias vezes ao dia. Vamos lá, tem que hidratar o cabelo, gente. Nada de cabelo seco por aqui, vamos passando óleo. Gente, esse vídeo é pessoal, tá? São coisas que eu tive que aprender na vida adulta. Eu realmente não sabia fazer um arroz, não sabia fazer um ovo. Eu sei que isso não é nada demais, muita gente cresce sabendo. Mas pra mim foi umas situações assim, digamos que vergonhosas, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nessa semana vai ser meu aniversário, eu vou fazer 27 anos. E eu espero conseguir gravar pra vocês eu fazendo meu bolinho e decorando e mostrando pra vocês mais ou menos como eu faço. No meu aniversário eu não vou fazer muita coisa, eu vou ficar em casa. Eu quero poder relaxar. Não sou confeiteira, tá, gente? Não sou confeiteira, mas eu gosto. Eu gosto de fazer algumas coisinhas por conta própria, porque ter sido uma criança mimada não é desculpa pra você não aprender a fazer as coisas, tá, bebê? Não é. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau!